hoje eu quero te mostrar como dominar esta atividade e se tornar um profissional de excelência. Você precisa, o que aprender para ser esse profissional exatamente, Carlos? Você precisa ter uma noção de como se dá o fluxo do processo judicial trabalhista. Principalmente hoje, com uma CLT modificada, com um novo Código Civil relativamente novo, que é de 2015, e com o processo eletrônico. O que nós vamos te apresentar é o que existe de mais moderno em termos de fluxo de processo trabalhista dentro do processo eletrônico, isso utilizando, inclusive, da ferramenta de cálculo PJ Cálculo. Nós vamos te mostrar quais são as regras de direito do trabalho essenciais para você que quer dominar a perícia trabalhista. Então, aqui vai ser um profissional perito com formação em contabilidade que vai te mostrar o que tu precisa saber como essencial de direito do trabalho para ser perito trabalhista. Não é um profissional do direito ensinando o direito do trabalho, e sim um profissional da perícia, que até está em breve se formando em direito, mas é um profissional que vai te trazer a visão de um perito, te dizendo, esses pontos aqui da legislação trabalhista tu precisa dominar para ser um bom perito. Eu vou te mostrar quais são, naquela relação enorme de jurisprudência, de súmulas, orientações jurisprudenciais do TST e dos TRTs, quais as que tu precisa dominar e que são importantes para os cálculos trabalhistas. Inclusive, comparando o que diz a súmula de um tribunal com outro tribunal. As pequenas diferenças que ainda existem sobre o que vem decidindo um tribunal regional com outro tribunal regional e o que se posiciona em relação a esse assunto o Tribunal Superior do Trabalho. Fazer essa comparação de jurisprudência sempre focando naquelas em que são importantes para a perícia trabalhista. Vamos aqui abordar, nesta oportunidade que nós vamos oferecer, com detalhes, como se calcula cada verba principal e cada acessório, cada reflexo. Vamos aqui mostrar para vocês como dominar o PJ Cálculo, apresentando um método único de como dominar o PJ Cálculo segundo a necessidade do perito. Como transformar todos os parâmetros que estão no PJ Cálculo segundo a necessidade do trabalho que você vai executar. Porque calcular a hora extra, por exemplo, para um processo, exige uma série de parâmetros que necessariamente não serão os mesmos para calcular as mesmas horas extras, mas em outro processo. Ter esta visão de domínio da ferramenta de cálculo será um diferencial no que nós vamos oferecer para você no dia de hoje. Para quê? Qual é o objetivo disso? De tornar você um profissional em excelência e não ocorra com você o que aconteceu com o colega José Maria, que eu contei ontem para vocês, em que ultrapassou os limites da sentença porque buscava atender a legislação e teve que passar pelo constrangimento de que o seu trabalho foi contestado por quem o contratou e ele teve que reconhecer que estava errado. Evitar estas situações e dar a você segurança para exercer a atividade. Pode ter certeza. Se você não estiver com segurança e domínio da atividade de perícia, será difícil de você sentar na frente de um profissional do direito, ou um juiz, ou um diretor de secretaria, que você vai convencê-los
de que você merece ser nomeado ou contratado. Estamos aqui com o objetivo de mostrar para vocês que é possível que você domine estas ferramentas e não ocorra com você o que aconteceu com a colega Patrícia, que também teve o seu laudo impugnado e ela, por uma situação corriqueira, simples, quase elementar, mas que ela teve que reconhecer que estava errada e teve que voltar atrás. Então, você, como perito, nomeado ou contratado, você é um auxiliar da justiça, segundo o próprio CPC no artigo 149. E você, como auxiliar da justiça, você não é um executor de regras, você não é alguém que senta na frente de um computador com PJ e Calc e fica lá só marcando quadradinhos e desmarcando quadradinhos. Você não é um mero executor e repetidor de procedimentos. Você é um profissional que pensa ou você deve ser um profissional que pensa a solução para cada cálculo, para cada processo, segundo o que aquele caso concreto, real, exige de você como a melhor solução. E é esse o nosso objetivo aqui no canal do Ibicapa. Não basta apenas calcular as horas extras e saber como calcula os reflexos. Não basta apenas saber como se faz aquele reajuste de salário, como se dá os procedimentos de incidência de fundo de garantia, como se dão as férias, o 10º aviso, como se dá as incidências na Previdência Social. Você tem que ir além disso. Até porque as máquinas, o próprio PJCal está aí para resolver essas questões. Você precisa aplicar esse manancial de conhecimento na solução de como transformar uma sentença no melhor resultado àquele caso, segundo o interesse de quem o contratou ou aquele juiz que não lhe nomeou. Todo profissional que atua, já como no departamento pessoal, ou já atuou, sabe como calcular essas verbas, sabe como se calcula a hora extra, sabe como faz reajuste, fundo de garantia, férias, 10º aviso e previdência. Mas ele precisa ir além, aplicar esses conhecimentos na visão de um processo. E é isso que nós vamos lidar aqui. Mas quase nenhum profissional de departamento pessoal está ganhando dinheiro aplicando esses conhecimentos que estão muito próximo da perícia à própria atividade pericial. Eu comecei lá na década de 90, logo depois que eu me formei em ciências contábeis, como profissional de departamento pessoal. Vocês vão me perguntar, passou todo esse tempo, Carlos, por que tu não ficou como profissional de departamento pessoal? Porque um profissional de departamento pessoal não tem os ganhos e nem o reconhecimento que tem um perito trabalhista. Tá? Então, essa resposta é bem simples. Todos que estão hoje trabalhando em perícia, eu falei, todos vão te dizer a mesma coisa. Porque, com certeza, todos que estão hoje na perícia trabalhista, seja como peritos calculistas ou assistentes das partes de advogados, ou seja como peritos nomeados, têm um reconhecimento e ganhos muito superior ao que tem hoje o departamento pessoal. Eu não vou falar, jamais vai ser falado aqui no canal do Ibicapa que um perito, seja na área trabalhista, seja na área tributária, seja na área previdenciária, seja na área bancária, vai ficar milionário, vai ter ganhos de 4, 5, 6 mil reais em cada um dos processos em média. Nós não vamos aqui fazer propaganda de ganhos, mas eu afirmo a vocês com toda certeza, o mercado de perícia trabalhista tem um reconhecimento muito superior ao que tem hoje no mercado de departamento pessoal e de recursos humanos. Carlos, mas o mercado de perícia trabalhista é muito fechado. Claro que é! E quantas pessoas hoje são chefes de departamento pessoal no Brasil? Com certeza é um número muito inferior ao que tem hoje trabalhando com perícia trabalhista.
Com certeza, o mercado da perícia trabalhista, ele é muito mais carente de profissionais e oferece, ao mesmo tempo, ganhos superiores. É um mercado relativamente fechado? É, mas se você ingressar nele, você vai ter uma estabilidade relativa em função, principalmente, da qualidade do serviço que você presta. Eu estou dizendo que, se você entrar no mercado, ou se você permanecer no mercado com um nível de conhecimento de excelência, você não vai deixar de ser contratado ou ser nomeado. E isto, por consequência, vai dar a você a estabilidade que muitas vezes não consegue se enxergar a um profissional que trabalha como autônomo, né? Porque o profissional de autônomo, ele só tem ganho quando tem trabalho. E já um profissional contratado com carteira assinada, é claro que ele tem aquela relatividade de que ele vai receber o seu salário. Só que o nível de reconhecimento de um e de outro é diferente. Até porque o profissional, como nós mostramos ontem, que é o caso de que aconteceu com o José Maria, esse profissional de departamento pessoal é um profissional que basta seguir as regras, botar as peças nos devidos quadradinhos. Na perícia, não. As regras existem, mas elas são muito mais amplas. Então, essas diferenças nós estamos aqui mostrando na aula da primeira aula, na segunda e na aula de hoje. Então, o que você precisa para ser um especialista em perícia trabalhista? Aqui a gente vai enumerar para vocês estas 7 coisas. Você precisa estar cadastrado no tribunal. É burocrático o cadastro. Bom, mas eu tenho que só seguir as regras, eu vou estar cadastrado lá. Eu atendi as regras, eu estarei cadastrado lá. Verdade? Verdade. Você precisa entender de processo eletrônico. Então, nós vamos passar para você como se dá o processo eletrônico, como perito nomeado, eu acesso o processo eletrônico, como eu posto lá minhas petições, como eu faço essas petições, como eu anexo o chamado PJC gerado no PJ e Calc. Carlos, eu não sei nem o que é PJC, PJ e Calc, agora tu me fala em PJC. Sim. Inclusive, tem gente que mistura o que é PJ e Calc com o que é PJC. PJC é o arquivo gerado pelo PJ e Calc. Bom, mas isto são regras que nós vamos te mostrar aqui. O quê? E se eu olhar no mercado hoje de cursos de treinamento, quem ensina o acesso ao processo eletrônico do trabalho? Quem se atreve a ensinar? Acho que não tem. Mais do que isso, olha a terceira alternativa. Nós queremos ensinar você a interpretar a sentença corretamente. Fazer a leitura da sentença e tirar dali uma conclusão literal, tu não precisa do Carlos. Até eu diria que o Carlos não é a pessoa mais indicada para isso, porque eu não sou professor de português. Agora, ler a sentença, tirar a interpretação adequada segundo o conjunto de regras aplicadas ao direito do trabalho, esta sim, esta eu consigo te ajudar. E esta eu vou me atrever a te apresentar. E esta interpretação de sentença, segundo as regras de toda a legislação e jurisprudência do que vem decidir nos nossos tribunais, é uma alternativa que você até tem aí no mercado, mas dada por advogados para a visão do advogado. Agora, nós vamos apresentar aqui a visão de um perito interpretando a sentença. Seja esse perito na condição de nomeado pelo juiz, seja um perito na condição de contratado pelo autor, que tem um objetivo com o processo: aumentar o máximo dentro do que é possível as regras, porque ele vai receber dinheiro. Ou seja, num perito contratado pelo uma reclamada,
aquela que vai ter que pagar o processo. Portanto, seu objetivo legítimo, justo naquele processo é pagar o mínimo possível, segundo as regras. É dentro dessa manancial de alternativas que eu vou me atrever de oferecer para você uma possibilidade de como interpretar uma sentença trabalhista eu estando nestas 3 posições: perito do juízo, perito assistente do reclamante ou perito assistente da reclamada. Mais do que isso, como fazer a gestão de um escritório de perícia se eu vou ser um perito que tenha um escritório? Como controlar os prazos? Como eu sei, Carlos, que eu fui nomeado? Como eu sei o prazo para me entregar o trabalho, o laudo? Como eu sei o prazo que eu vou ter que fazer aqueles esclarecimentos? Como eu me dirijo ao juiz ao fazer os esclarecimentos? O que eu digo para a parte se ela me acusa de estar com meus cálculos errados e eu vi que eu não estou errado? Ou como eu digo ao juiz que eu vou ter que modificar os cálculos? Esta gestão de processo, como trabalhar no PJ Calc, se é um programa monousuário e eu trabalho com 2 ou 3 profissionais aqui me auxiliando. Como eu faço isso? A gestão do escritório. E mais do que isso, Carlos, como eu faço para apresentar um cálculo de inicial? Os advogados estão me procurando e querem que eu faça cálculo de iniciais. Como eu faço esse cálculo lendo aquela inicial que às vezes eu tenho com toda a delicadeza dizer para o advogado, dá uma ajustada nessa inicial para ela ficar um pouco melhor? Como que eu faço o cálculo de inicial, a qual é me disponibilizado muito poucos documentos, que no geral é a realidade dos empregados. Carlos, muitas vezes as empresas me procuram, os escritórios de advocacia, que trabalham para reclamadas, eles querem saber como eu faço cálculos e uma réplica, para fazer uma réplica. Ou então os escritórios de advocacia de reclamante me procuram, Carlos, foi apresentado lá a réplica, e agora eu preciso olhar nessa réplica, comparar com a inicial e dizer que tais verbas têm diferenças. Como eu apresento essas diferenças? Muitas vezes, eu, sendo advogado ou sendo assistente de advogados, eu preciso atualizar um acordo. Eu preciso achar o saldo deste acordo. Eu preciso lá incluir a cláusula penal por inadimplência. E sobre essa cláusula penal de inadimplência, eu preciso apurar o saldo de honorários advocatícios. Como eu faço isso? Esse é o nosso objetivo aqui no IBCAPA e este é o caminho para hoje, em 2023, dentro da realidade que se oferece com esta nova CLT, com esse novo CPC e com o processo eletrônico, que é uma ferramenta nova, e com o PJ Calc, como eu faço isto tudo. É possível? É possível. E nós aqui queremos, num combo, lhe oferecer esta ajuda. Então, eu quero te mostrar uma oportunidade para você se tornar um especialista em perícia trabalhista. Um profissional que o mercado busca com nível de excelência. Sim, com toda a humildade. Não quero aqui ser arrogante, mas esta é a nossa proposta. E dentro desta proposta, no dia de hoje, eu venho te oferecer estes 9 instrumentos, né? Perícia trabalhista, formação de perito, formação de perito trabalhista, processo eletrônico trabalhista, gestão de escritório, interpretação de sentença, cálculos para inicial, cálculos para réplica, atualização de acordos e ainda uma consultoria. Vamos lá. Então, perícia trabalhista do básico ao avançado. Nós tínhamos aqui no IBCAPA um curso do básico ao nível de expert. Esse curso consistia em quê? Pegar você, que tem um conhecimento em perícia trabalhista, e levar você ao nível de expert, focando exclusivamente no PJ Calc.
Então, tudo que tu precisava conhecer de PJ e Calc, nós te dávamos. Tá? Desde verbas mais simples a verbas e análise mais complexas. Vamos manter isto integralmente. Tá? Tudo que tu imagina que pode ser feito no PJ e Calc. Eu quero fazer lá um lançamento de uma pensão vitalícia que o empregado ganhou porque sofreu um acidente. Nós podemos fazer, nós vamos fazer isso no curso, dentro do PJ e Calc. Mas mais do que isso, nós vamos te oferecer todas as regras de liquidação de sentença. E todo o embasamento legal de cada uma das principais verbas que tu vai se defrontar na tarefa de ser um perito na liquidação de sentença. Tá? Hora extra, hora extras domingos, hora extras de comissionista, hora extra irregularmente compensado. Quais fundamentos jurídicos e técnicos que eu preciso saber disso? Carlos, tu vai me dizer como é que faz uma base de cálculo para hora extra? Como é que eu decido qual a base de cálculo que eu vou usar em determinado caso real? Sim, e mais do que isso, levando depois para o PJ e Calc. Então, como eu pego uma sentença e transformo ela em um número final, usando o PJ e Calc. Até lá, ao final, aonde eu faço os abatimentos por alvarás recebidos até que o processo se zere. Então, nós vamos pegar aquele curso e vamos incrementar com todas essas regras. Vamos falar sobre correção monetária e juros segundo a ADC 58? Sim. Tudo de ADC 58. Tudo de Selic. Mais do que isso. E os casos que eu não aplico a ADC 58, que eu tenho que aplicar o regramento antigo, vamos mantê-los. O que eu faço com a fazenda pública? Eu vou dizer para vocês como faz para aplicar a correção monetária na fazenda pública, que não é a ADC 58, mas uma parte do período terá que ser aplicado Selic, mas não é a ADC 58. Tá? O que eu faço, Carlos, quando a sentença manda aplicar parcialmente a ADC 58? Eu vou mostrar isso tudo para vocês. Tudo. Como faz no PJ e Calc e qual é o fundamento legal do ponto de vista jurídico e técnico do ponto de vista da matemática. Tá bem? Então, este é a nossa proposta. Este curso vai ultrapassar as 50 horas, tá? Mas, agora, o IBCAPA é uma capacitadora para o Conselho Federal de Contabilidade. Então, agora é só para os contadores. Vamos lá, um minutinho só para os contadores. Um minutinho só da nossa aula de hoje para os contadores. Você que é perito registrado no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC, você precisa apresentar via capacitadoras a cada ano 40 pontos de treinamento, 40 horas de treinamento. Aqui no IBCAPA, com que nós vamos oferecer só isso, você sairá este ano de 2023 com 50 pontos, tá bem? Então, nós conseguimos registrar no Conselho de Contabilidade, independente de qual conselho que você está, ele está registrado no Conselho Federal, então você vai sair com um certificado de conclusão de uma capacitadora com 50 horas, tá? Claro, vai me perguntar, e essas 10 horas, Carlos, o que eu faço a mais? Deixo para o ano de 2024? Não, pessoal, não é acumulativo, tá? Então, fechando a janela para os contadores, tá bem? Então, este é a nossa proposta para hoje. É do básico ao avançado? Mas agora não é só PJ e Calc, é do básico ao avançado em perícia trabalhista, tá? Como fazer as petições, como encaminhar as petições, como postar, como analisar o PDF do PJ e Calc e o PDF do próprio processo. Tá bem? Isso tudo são alguns exemplos que eu joguei aqui no ar, que vocês podem estar perguntando, será que vai ter isso, será que vai ter aquilo?
É isso que nós estamos oferecendo, um curso completo de perícia trabalhista. Mais do que isso, nós vamos oferecer neste combo, portanto, não vai ter um custo adicional, um curso de formação de perícia trabalhista, tá? Desde o cadastro até o final, né? Então, como receber os honorários, como estimar os honorários, como é que funciona essa questão, o que eu faço com os honorários de quando tem a JG, qual é o valor da JG, e vamos lá falar sobre quando faço reunião de início de perícia segundo o CPC, quando não preciso fazer, para atender lá o 474 do CPC. Vamos apresentar o painel de peritos, a administração do painel de peritos em si. Então, um curso de formação estrito, bem estrito senso, de perícia trabalhista, tá? Isto sem um custo adicional. Também nós vamos, à parte, fazer exclusivamente sobre o processo eletrônico. Como manusear aquele PDF, como baixar o PDF, o PJC, o que eu faço com o PJC, como eu baixo o PJC, como eu incorporo o PJC, o que é o PJC, né? Então, o processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, tá? A diferença que tem este dos demais processos PJE de justiça civil que usa é diferente no trabalhista e até os demais, comparação com os demais processos eletrônicos, né? O EPROC, o ESAG e assim por diante. Tá? Como posto o meu laudo lá, como eu analiso essa estrutura do PDF? Por que é importante, Carlos? Vocês vão perguntar, Carlos, por que é importante eu conhecer o processo eletrônico? Eu vou explicar rapidamente para você por que é importante conhecer o processo eletrônico. Tu vai trabalhar com o PDF, né? Então, tu não vai manusear o processo lá dentro do PJE na internet. Então, tu vai baixar o PDF e teu computador pode ficar offline. Tu vai trabalhar com aquele PDF. Tu vai lá, mas mexer no PDF é simples. Ok, é simples mexer no PDF. Agora, não é simples, não é fácil e se torna muito custoso se eu te disser que cada um dos processos não tem menos de 1.000 folhas. Muitos têm 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 folhas. E aí? Tu vai ler 10.000 páginas para tirar um laudo de liquidação? Claro que não. Tu vai ler 2.000 páginas para tirar um laudo de liquidação exato? Claro que não. Tu vai ler 1.000? Não. Então, tu vai ter uma média de 1.000, 1.500 folhas. Não sei qual é a média que tem hoje, mas eu não tenho visto muitos processos com menos de 1.000 folhas. Tu vai conseguir ler tudo isso e tirar um laudo correto? Não, tu precisa criar os atalhos para saber aonde tu vai, como tu mapeia esse PDF e como tu se locomove nele. A grande vantagem qual é? Cada um dos tribunais, dos 24 tribunais regionais do trabalho, possui a mesma estrutura de PDF, o mesmo PJE. Então, fica fácil de nós fazermos esta aula de processo eletrônico do trabalho dentro desse combo. Como eu já falei, nós também vamos oferecer um curso de gestão de escritório, né? Então, como contratar um auxiliar, como ser contratado, se eu quiser trabalhar para um escritório, como administrar o fluxo de trabalho, né? Eu posso querer administrar o fluxo de trabalho no escritório que eu estou montando, ou eu posso ser um administrador desse fluxo dentro do escritório que me contratou. Como controlar os prazos, como controlar os honorários. Honorários é um ponto essencial de ser controlado no processo trabalhista, né? De perito, né? Como controlar os processos que são arquivados, que pode ter honorários pendentes, e como distribuir e dividir tarefas no escritório de perícia contábil, ensinado por um próprio perito, tá? Então, sempre é bom ressaltar essa questão. E ali nós vamos ter ali um grande curso, ou um grande pequeno curso, que é um atrevimento, né, de minha parte, ensinar para vocês como ir além da literalidade na interpretação de sentença. Eu defendo a tese, o perito, ele tem
que ir além da literalidade. O perito, ao se referir a uma legislação, ele deve se referir a essa legislação do ponto de vista da análise literal. Agora, um perito, ao interpretar uma sentença para tornar aquela sentença líquida, ele tem o dever de ir além da literalidade. E ir além da literalidade, para quem tem formação em contábil, para quem tem formação em administração, para quem tem formação em economia ou qualquer área afim, é uma tarefa das mais difíceis que tem para os peritos. É uma tarefa ingrata porque nós nunca tivemos o treinamento adequado para fazer isso. E no mercado de trabalho, nas várias palestras que eu tenho assistido, nós não vimos isto. Como eu faço para decidir a base de cálculo das parcelas rescisórias que eu tenho que calcular? Parece simples, mas não é. Como eu faço para decidir qual é a base de cálculo daquele caso específico para as horas extras? Dizer que eu vou aplicar a súmula 264 do TST é muito simples. Agora, entender como se aplica e quando se aplica esta súmula 264 é uma tarefa difícil. Né? Saber exatamente o que parcelas reflete, quais os limites desses reflexos. Saber até onde vai uma diferença de salário nas demais parcelas deferidas naquele processo. Esta é uma questão que são exemplos de muita dificuldade aos peritos trabalhistas. E o nosso objetivo neste curso é, no mínimo, diminuir muito essas dificuldades. Interpretação de sentenças trabalhistas é um curso fundamental para quem quer ser um perito trabalhista de excelência, seja ele para ser calculista auxiliar das partes, ou seja ele perito nomeado pelo juízo. Queremos aqui apresentar um pequeno curso que vai te dar todos os detalhes necessários para fazer cálculos iniciais. Os advogados têm procurado muito desses profissionais, né? É uma fonte de renda interessante. Eu vou aprender como fazer a diferença de termo de rescisão, aprender multa do 477, multa do 467, como eu faço 10º férias, e assim por diante. Todas as habilidades necessárias para fazer um bom cálculo de inicial. Tá bem? Usando o PJ Calc. E como eu faço uma apresentação de diferenças para colocar de uma réplica? Né? Então, tem a inicial, a contestação, aí o advogado do autor recebe lá a notificação do juiz. Agora fala sobre os documentos da réplica. E ali eu preciso apresentar as diferenças. Isto é devido por esse motivo. Essas diferenças em réplicas servirão de base para a sentença que o juiz vai dar. Então, é um momento importante para o advogado de reclamante. Então, nós vamos ensinar isto lá. E aí, tu vai usar muito Excel e muito o Word, né? Aí não seria muito o caso do PJ Calc. Para apresentar diferenças de quantitativo de horas extras, diferenças de salário, diferenças de reflexo, né? Diferença se tem ou não tem diferença de fundo de garantia. Aí tu tem à tua disposição, diferente do que é a inicial, tu tem à tua disposição todos os documentos apresentados pela parte reclamada. Então, tu tem a inicial, tem os documentos apresentados pela parte reclamada, e ali tu vai fazer, né, a apresentação de todas as diferenças existentes. O juiz, quando vai dar a sentença, vai olhar, olha, que tem razão. Se tu comparar os quantitativos pagos com os quantitativos devidos de horas extras, há diferença de horas extras. E ele vai, consequentemente, sentenciar aquela diferença de horas extras. Mas, claro, tu não pode jogar diferenças de qualquer forma dentro do processo. Tu precisa fundamentar essas diferenças, né? Para que tu seja convincente para o magistrado de que aquele pedido da inicial do cliente que está te contratando, ele tem razão. E ali tu vai, consequentemente, o advogado que está te contratando, ele vai ver que a visão do perito
lá dentro do processo, apresentando esse tipo de relatório, muda substancialmente os resultados dos processos trabalhistas para o autor. E é esta a principal fonte de segurança para dizer: eu vou ser um perito trabalhista assistente e vou ter mercado de trabalho. E eu nunca vou dizer para vocês que vocês têm que fazer cálculo a 70, 100 reais, como muitos colegas têm que se submeter para poder sobreviver. Eu estou dizendo, não, você vai cobrar um preço justo, mas vai apresentar um bom trabalho. Consequentemente, tu vai ter uma fonte de renda capaz de te sustentar e, ao mesmo tempo, tu vai ter cliente satisfeito com o teu trabalho. Bom, e os acordos, Carlos? O que tu oferece? Os acordos é uma área muito procurada por advogados, tá? Os advogados fazem esses acordos e muitas vezes eles param de ser cumpridos, eles precisam ser atualizados para apresentar na justiça o pedido de execução do saldo. Mas se tu, como perito, tu tem condições de apresentar isto no teu portfólio, quando sentar na frente do advogado, tu pode olhar para ele, eu atualizo os teus acordos e tu pode imediatamente entrar com o pedido de execução. Então, aí, tu vai dar segurança para o advogado que o valor que ele está dizendo que não está, que está em aberto naquele acordo, está correto e que merece o juiz dizer, fazer a execução. Então, isto é uma área que vocês precisam trabalhar, principalmente depois que vocês tiverem o devido treinamento no PJ-Calc. Porque o acordo é atualizado junto à justiça no PJ-Calc. O PJ-Calc é um sistema de atualização e de cálculo usado pelos peritos e usado pelos profissionais da execução dentro da Secretaria das Varas. Então, tu precisa estar preparado para usar o sistema, inclusive para apurar o saldo nos processos. Tá, eu fiz um acordo, foi feito um parcelamento em 12 vezes, foi pago 8 parcelas, restam 4. Como eu faço a atualização dessas 4? Qual o índice que eu uso? Como eu aplico esse índice? Como eu aplico a multa por descumprimento do acordo e como eu acrescento esta multa nos próprios honorários advocatícios do advogado. Então, este conhecimento, sentar na frente do advogado que está ali como possível cliente seu, do seu escritório, da sua atividade de perícia, dar a ele essas informações e convencer que tu é útil para aquele profissional é uma maneira de você abrir o mercado de trabalho, né? E, por fim, pessoal, vocês vão estudar aqui comigo, essa é a minha proposta. Depois desses estudos, vocês vão, ou no decorrer desses estudos, vocês vão fazer lá prospecção de clientes, né? Prospecção de juiz, prospecção de advogados, e vocês podem receber os primeiros trabalhos. E ali eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu com o colega José Maria, que eu coloquei aqui na aula de ontem, ou a colega Patrícia. E não quero que aconteça o que aconteceu comigo, de que tu faz um cálculo, faz correto, está convencido que está correto aquele procedimento, o advogado diz que está errado, e às vezes pede até a tua destituição, se tu está sendo nomeado aí, tu precisa dar a volta para dizer, com toda a educação e toda a técnica, sendo muito tecnicista, eu estou correto por esse motivo. Então, situações como esta, é comum de cair na tua frente, e que a gente vai tentar evitar aqui no Ibicapa através desses produtos. Só que pode você, mesmo assim, ficar com dúvidas. E por isso a gente está oferecendo uma sala de tira-dúvidas aqui a cada mês. Eu não vou fazer uma consultoria para você, porque imagina se eu botar 20, 30, 40 pessoas numa sala, e aí eu vou poder resolver o problema de cada um. Mas eu consigo evitar muitos problemas aqui trocando essas informações, fazendo um grupo de troca
de informações, uma sala de tira dúvidas. Carlos, eu estou com dúvida aqui como faço uma base de cálculo em determinada situação. Eu rapidamente vou dizer. Como que eu faço a apuração desta hora extra nesta situação ou naquela? Então, isso a gente rapidamente tira a dúvida de um colega que já vai servir para o outro e ali tu vai trocando aquelas informações. Até aquela questão, às vezes, que se torna delicada para o perito, que é a formação do seu custo, do seu preço. Qual é o honorário que eu cobro para um advogado que trabalha para reclamante? E para o advogado que trabalha para reclamado? E para o juiz, como eu faço para estimar os meus honorários na condição de perito trabalhista? Então, essas coisas, às vezes, tu conversando numa sala onde tu vai ter lá no Zoom a troca de mensagens online, pergunta-resposta, isto ajuda muito na formação, principalmente de quem está começando. Então, esta é mais uma proposta nossa, a chamada sala de tira-dúvidas. Eu estou me atrevendo aqui, em parceria com o Ibicapa, com o professor Edilson, a oferecer no ano de 2023 este combo para vocês. É um combo audacioso, é um combo muito grande, eu vou ter que tirar do meu tempo de professor aqui muitas horas para gravar ou para continuar a gravação, para atender todas essas propostas. É bastante coisa, é um combo que eu avalio como completo, como imprescindível para tornar um profissional a um nível de excelência. Tá bem? Então, este super combo, se eu for botar ao valor, quanto custa cada um desses cursos? Um curso de perícia trabalhista, 50 horas, abrangendo tudo, R$ 1.900, 1.997. Formação de peritos, processo eletrônico, 197. Atualização de acordos, a gente avalia R$ 197. E assim por diante. Gestão de escritório, um pouquinho mais, 247. 297 cálculos de inicial, é o preço de um cálculo, né? Um honorário de inicial eu posso cobrar 297. Assistência técnica em réplica, eu não vou cobrar nunca menos de 297 para fazer um trabalho. Eu estou aqui avaliando um curso de 297. Esse combo todo, pessoal, ele está avaliando o preço de um mercado de uma pós-graduação, hoje, R$ 6.576. Tá? Esse super combo para tornar você perito de excelência. Mas, como eu falei, a minha ideia é cobrar o primeiro curso e os demais oferecer gratuitamente. O chamado bônus. Por isso, depois de muita conversa com o professor Edilson, depois de muito debate, nós avaliamos que o curso lá de perícia trabalhista, que a gente avalia em R$ 1.997, e olha que aqui o custo do valor da hora aqui está bem inferior. O pessoal da Pejust que está me assistindo aqui vai me cobrar, aqui na Pejust cobram mais do que isso, hein? A gente reduz ele ainda mais para R$ 997. R$ 997. Podendo lá pelo Hotmart ser cobrado ao valor de R$ 12,99. Parcelado R$ 12,99,50. Como a gente já disse outras vezes, é uma pizza com um refrigerante ou uma cerveja, né? Por mês, né? Então, uma pizza e um refrigerante por mês para oferecer para você uma formação completa em perícia trabalhista e que não pode ser comparado com demais opções de mercado, hein? Estou oferecendo cursos aqui que não tem no mercado. Eu não quero ser prepotente, quem me conhece sabe que eu sou bastante humilde, inclusive, tá? Nós estamos oferecendo por R$ 12,99,50. Tudo isso aqui, tá? Formação, processo eletrônico, gestão de escritório, interpretação de sentença. Olha esse curso de interpretação de sentença aqui, a gente avaliou ele quanto aqui? Interpretação de sentença, 147.
Se eu começasse lá na década de 90 e me oferecesse só esse curso de interpretação de sentença por R$1.000, eu pagava na hora. Tá? Isso tudo nós estamos oferecendo todo o combo por R$12,99. Ou melhor dizendo, só o curso principal, perícia trabalhista, do básico ao avançado, por R$12,99. E aí tu leva os demais, tá? Você precisa ter segurança no que você vai oferecer para convencer a pessoa que vai te contratar de que tu merece ser contratado, ou a pessoa que pode te nomear, tu merece ser nomeado, tá? Você precisa assumir o papel de que é um perito, uma perita trabalhista com formação em excelência. Você precisa estudar com uma humildade de quem já estudou muito e quem vai aqui se atrever a te ensinar, para que não aconteça com você o que aconteceu com a colega Patrícia, que teve que voltar atrás em um cálculo muito simples, por um erro muito simples, que ela estava convicta de que não estava errada. Estava. Teve que voltar atrás. Uma coisa é um erro por descuido, outra coisa é um erro em que você se passou porque não obteve a formação adequada. Vamos lá, são 9 cursos, com um curso de 50 horas lá registrado no Conselho de Contabilidade para quem tem formação contábil, tá? E, ao mesmo tempo, nós oferecemos aquela garantia incondicional lá do Hotmart. Comprou hoje, comprou amanhã, comprou não, depois da manhã, ele, a partir da compra, tem 7 dias para desistir incondicionalmente. Tá bem? Não é aquela letrinha miúda que tem nos contratos. Tá bem grande aqui o selo de garantia incondicional, que você pode avaliar se gostou ou não por 7 dias, tá? Bom, então, perícia trabalhista completo, R$12,99, mais aqueles outros 8 cursos. Perícia trabalhista completo, que eu falo, é tudo de PJ Calc acrescentado e intercalado de aulas de formação jurídica e técnica sobre cada uma das verbas. Eu vou dizer para você como se calcula a hora extra no PJ Calc, mas antes de dizer como se calcula a hora extra no PJ Calc, eu vou te dizer os fundamentos técnicos de como calcula. Qual o divisor, qual a base, qual o adicional usar nos principais casos que ocorrem nos tribunais. Está te falando aqui que vai te ensinar um perito de mais de 25 anos de mercado, que atua no TRT da 4ª região, no TRT da 12ª região, no TRT da 2ª região e agora no TRT da 1ª região. Então, só de atividade profissional, experiência própria, eu estou te oferecendo a experiência de 4 tribunais. Só esses 4 tribunais, fora os que eu trabalho como assistente técnico, eu atuo diariamente. Eu vejo casos diários de como se faz em um e como se faz em outro, e se existe, quais são as diferenças entre um e outro. Este perito está te oferecendo um curso completo de perícia trabalhista de R$12,99,50 mais o acréscimo de 8 cursos a mais. Tá? Perícia trabalhista do mais básico ao avançado, aquele mesmo curso que nós tínhamos, só que agora vai ter o acréscimo de todos os fundamentos técnicos legais de cada uma das verbas, de cada uma das questões, de cada análise de sentenças reais, análise de processo. Bom, tudo isso dentro de um curso, acrescentando formação de peritos, processo eletrônico, gestão de escritório, interpretação de sentença, cálculo de iniciais, cálculo de réplica, cálculo de acordo e sala de dúvida. Ah, eu já trabalho em perícia trabalhista, Carlos, eu conheço muito bem o processo eletrônico. Ok, mas o curso está à tua disposição. Pode passar para um colega, tá? Bom, mas eu preciso de interpretação de sentença. Então, adquiri o combo, assiste o perícia trabalhista completo, o básico avançado, e tu vai ter o acréscimo do interpretação de sentença. Bom,
Bom, passado isso tudo, nós vamos vender esses cursos aqui individualmente. Aí vai ser naqueles preços que vocês viram lá, que chega aquele valor. Tá bem? E com isso tudo, eu quero dizer para vocês que nós aqui podemos evitar que aconteça com vocês o que aconteceu com o Dr. José Maria, que teve o seu cálculo contestado pelo advogado que o contratou. E o advogado disse para ele: Dr. José, você ultrapassou os limites da sentença e prejudicou o nosso cliente. Isso não vai acontecer com você. Eu tenho certeza e segurança no que eu estou te dizendo. Tá bem? Não vai acontecer com você o que aconteceu com a colega Patrícia. Ela teve que assumir que estava errada por um erro simples. Não foi um simples descuido. E você que é do departamento pessoal, você que já teve no departamento pessoal, o departamento de recursos humanos, pode ter certeza que você terá imensas facilidades de migrar para a perícia trabalhista, usando ela como atividade paralela ou até como atividade principal desde já, buscando clientes advogados ou até o judiciário como nomeação. Esse é o nosso objetivo. Esse objetivo eu acho bastante audacioso, eu acho um desafio enorme para mim gravar e montar aulas com estas propostas, mas nós vamos fazer aqui no Bicap. Afinal de contas, o nosso objetivo é aumentar a régua da perícia trabalhista. Pode comparar com o mercado, eu tenho certeza, eu conheço o mercado de cursos hoje, de formação profissional. Estes cursos, todos eles são diferentes. E alguns deles, formação de perito trabalhista e interpretação de sentença e análise de PDF ou de iniciais, são produtos únicos no mercado, não tem comparação, tá? Os demais cursos podem ser comparados, eles estão, sim, a um nível de proposta diferenciado, não é um simples curso de preparação para o beabá da perícia. Não, nós vamos apresentar o beabá da perícia, mas nós vamos um pouco, bem além, né? Não um pouco, bem além, né? A um nível de excelência, de como mostrar para você de que a perícia é um mercado de difícil acesso, de difícil busca de conhecimento, mas nós vamos tornar a sua vida mais fácil aqui nesse sentido.